Oiê, bom dia! Olha, gente, aqui gravando mais um Café com Luffy. Eu ainda nessa semaninha aqui com os meus pais. Quando eu venho, é muito interessante que eu gosto de ficar um tempo, sabe? Porque existe muito uma história assim de, vou visitar meus pais, aí uma semana não, desculpa, um fim de semana. Aí chega sábado, vai embora no domingo, né? É a possibilidade da maioria das pessoas, porque tem o trabalho, né, para poder fazer, começa segunda-feira, então é difícil mesmo. Mas como eu trabalho remotamente, né, trabalho diretamente de qualquer lugar, eu sempre tento ter essa história de mais tempo, porque quando você tem a oportunidade de ficar mais tempo em uma situação, você ficar mais tempo vivendo alguma emoção, uma história, você tem uma compreensão melhor do todo, você tem uma vivência mais internalizada, mais realmente vivida, etc e tal. E isso serve não só para visita aqui aos meus pais, que eu fico um tempo, vou entendendo a rotina deles, a necessidade deles, no dia a dia e não no momento ali de só mostrar que está tudo bem, mas a gente entender realmente como as coisas estão funcionando. E isso vai transformando a experiência, inclusive as coisas que eu acho que a gente precisa fazer. Então é isso que eu estou vivendo aqui, vou ficar mais alguns dias dessa semana. Então, dentro dessa história, como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Dentro das situações, como que você às vezes vê uma situação muito por cima, muito, não exatamente maquiada, mas muito feita para ser perfeita, para ser ótimo, para ser todo mundo bem, tá todo mundo alegre, tá tudo certo, mas você não sabe o dia a dia, você não repara o detalhezinho que está escondido ali por trás daquela aparente tudo bem, sabe? Daquele aparente tudo bem. Isso é interessante quando a gente olha, porque a gente tem a capacidade de entender e aprender com coisas que vão nos ensinar muito mais ao prestarmos atenção. Por exemplo, você está trabalhando com pessoas, por exemplo. Quando você realmente presta atenção naquelas pessoas, você começa a lembrar que estas pessoas, como o nome já diz, são pessoas como a gente, e você tem nuances, necessidades, interesses, dificuldades particulares, e que se você realmente olhar e der tempo para observar, você não julga tão rápido, você não diz o que é isso, o que é aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, e você começa a entender essas nuances e você começa a perceber que existe ali uma coisa mais humana para ser feita, não tão exata, para poder você realmente ter o melhor proveito, o melhor entendimento, a melhor harmonia daquela história. Eu tenho sentido isso aqui de uma forma muito intensa, vendo muitas coisas boas e muitas coisas que a gente precisa ficar atento, né? Porque a idade vai chegando, as coisas vão acontecendo, você vai notando necessidades. Isso é muito interessante, isso é muito bonito de doação. Dentro dessa história também, você pode estar fazendo isso naquele problema atual que você está passando. Por exemplo, existe uma coisa que é certa, tá? Gente, é certa. Isso é tipo lei daquelas que a gente não discute, que são leis universais, que são os iguais juntos, né? Existem os iguais juntos. O que acontece? Dentro desses iguais juntos, a gente está falando sobre querermos coisas boas na nossa vida, correto? Eu sou essa pessoa, eu só quero coisa boa na minha vida, eu só quero pensamentos bons, então. Porque se os iguais se atraem, o que significa isso? Se você tem pensamentos bons, se você tem atitudes boas, se você tem intenções boas, se você tem formas de observar as coisas e por um olhar positivo, sabe o que vai acontecer? Os iguais juntos, ou seja, você vai atrair pessoas boas, atrair situações boas, atrair possibilidades e oportunidades boas, você vai conseguir fazer com que isso aconteça. Então a gente está falando de duas coisas aqui complementares. A gente está falando de uma coisa que seria: vamos observar com mais carinho, vamos dar tempo às situações, vamos permitir com que as situações ganhem corpo e com o tempo observando, analisando, sentindo, permitindo-se viver aquela história. Essa é uma coisa. A outra coisa é, na hora que você estiver vivendo, permitindo-se sentir aquela situação com o tempo, observe, chame somente pensamentos positivos, atitudes positivas, necessidades de olhar o positivo ao seu redor, porque isso vai fazer com que você atraia soluções positivas, pessoas positivas, caminhos positivos, realmente situações que vão fazer com que você
siga por um caminho que vai ser positivo para você. Então isso é muito interessante, porque agora a gente vai ver o oposto disso, tá? O oposto disso seria você passar rápido nas situações, julgar com muita velocidade, não observar realmente a necessidade, o dia a dia, os detalhes, as nuances meio escondidas em cada situação. Então esse é o outro lado oposto. E o outro é você sempre ter aquele julgamento negativo, você achar que não dá certo, que não é assim, eu não te falei, você sonhou demais, não é por aí, não sei o que lá, e voltar para sua vida aonde ela está vivendo a sua história sem realmente entender o que está acontecendo dentro daquela outra situação que você poderia compreender. Dentro dessas histórias, quando você não olha os detalhes, não vive aquilo e ao mesmo tempo você pensa negativo, julga e vai rápido, você está numa constante negativa. Uma constante de não ver as coisas darem certo. E quando a gente fala com as constantes não vendo dar certo, você pode falar assim, então parece, amigo. Eu chego, vou lá não sei aonde, faço não sei o que, também não sei o que lá, e eu tô rica, eu tô maravilhosa, eu tô fazendo minhas coisas, tenho que ir minha casa, tenho minhas coisas, blá, blá, blá. Então o que você tá falando que dá certo? Será que você tá bem mesmo? Será que você está feliz mesmo? Será que realmente é isso que está acontecendo? Porque às vezes a aparente prosperidade, que isso daí não é uma prosperidade real, ela esconde aí algo que você poderia ser muito melhor. Você poderia ser muito mais tranquilo. Às vezes você tem o dinheiro que for, que você não está tendo essa oportunidade, por exemplo, de vivenciar uma experiência de amor, de carinho, de alguma coisa nesse sentido. Então a gente está buscando aquilo que a gente está atraindo. Certo? Então assim, quando você emana energias positivas, quando você emana, você fala palavras positivas, quando você tem pensamentos positivos, isso eu não estou falando assim, ai que bonzinho, não, eu estou falando de estratégia mesmo, já sabe, né? Vocês estão acostumados aqui. Mas quando você tem essa história, você está atraindo o igual. Eu emano positivo porque vai vir positivo. Eu emano coisas incríveis porque vai voltar coisas incríveis. Eu estou na busca de coisas positivas porque as coisas positivas virão. Então eu penso assim, eu dedico assim e olho para os detalhes dessa forma. Passou um caminhão ali. Tá fazendo sentido para você? Então hoje eu queria falar com vocês isso. Você vê que hoje eu estou gravando o Café com Luffy bem mais tarde, né, do que o normal, porque eu estava horas agora conversando com os meus pais no café, e numa segunda-feira você começa e fica lá, e senta, cruza a perninha, toma uma xícara, come um negocinho, volta, conversa outra coisa, e assim vai começando a semana. Em nome de todas as pessoas que nem têm mais essa possibilidade de estar assim com os pais, que eu sou solidário a todas as pessoas, e a gente sabe que o tempo é assim que vai passando, então assim, acho que era ter um respeito a todas as pessoas que não podem fazer isso. Eu estava ali naquela hora vibrando e agradecendo a bênção de poder escutar, conversar, bater papo, entender, compreender, ver o que são verdades para mim, que são diferentes de verdades para eles, coisas que são boas, que eu acredito que são boas para todos nós, e aprender coisas novas boas. Então assim, presta atenção nisso. Começa a prestar atenção nas coisas, nas pessoas, nos lugares. Encarne aquela situação, viva dentro dela, vivencie aquela história observando os detalhes, porque faz com que o seu giro da espiral te leve para cima. Porque se você não aprende naquele momento, ela continua girando ali naquele mesmo nível, sem sair daquilo. Então vivencie, permita-se, deixe que isso aconteça, e chame coisas positivas, porque os iguais se atraem. Então você vai chamar o pensamento positivo. Mas eu não estou vendo nada positivo, minha vida está um caos, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dívida, estou cheio disso. Tá vendo quantas coisas negativas você falou? Você sabendo que essa situação já existe, presta atenção nos detalhes, presta atenção na saída que deve estar ali, porque em todo o quarto escuro vai haver uma frestinha dali que você vai prestar atenção, que vai ser aquela saída. E aí você vai prestando atenção nisso, e chamando coisas positivas, e falando coisas positivas, e chamando... olhando partes positivas, por mais difícil que seja. É uma técnica isso, gente, não é uma enganação mental, é uma técnica de você olhar e falar assim, tá difícil, tá perrengue, não tô vendo nada negativo, mas eu vou ver uma coisinha que seja, porque quando você vê uma coisinha positiva, ela atrai a outra. Quando você vê uma coisa bacana de uma pessoa, ela atrai a outra. Quando você faz um agradecimento, você vai vir mais motivos para agradecer, e assim vai. Então, dê tempo e chame coisas positivas. Vivencie, permita-se e chame coisas positivas, e isso é uma constante na sua vida, e aí você vai ver a coisa girar.
toda nesse sentido. Faz sentido para você aí, pessoal? Para a gente começar a semana? Bom dia! Eu amo muito vocês, pessoal. Se vocês estiverem gostando do canal, compartilhe aí com todo mundo, tá bom? Um beijo!